palavra que eu tenho hoje para compartilhar com vocês é fruto de reflexão de vários dias eu refletindo sobre essa questão. E eu queria iniciar, fazendo um questionamento a vocês. Quem já se sentiu em algum momento da vida absolutamente esgotado, sem vontade de nada, sem energia, sem força, sem olhar mais para frente? Parece que sugaram todas as tuas forças e você está exaurido. Quem já se sentiu assim em algum momento da vida, só para eu ter uma noção? Pois é. Então não é uma coisa tão rara, é uma coisa bastante comum. E a palavra de hoje vai entrar nesse aspecto. E o título dessa mensagem é Força. Amém? Força. Diga para o seu irmão do lado aí, força. Amém? E nós vamos ver essa mensagem, essa questão de força, sobre vários aspectos. Primeiro, coisas que são passíveis de vivermos e de sermos sugadas as nossas forças, a nossa energia, por conta de situações que vamos aqui exemplificar. Primeira coisa que pode sugar a força de alguém, tirar o ânimo, tirar a disposição, a vontade, é quando a pessoa passa por processos profundos de humilhação. As pessoas, quando são expostas à humilhação, elas se sentem muito pequenas, elas se sentem muito menores do que são efetivamente. E há muitas coisas que podem promover essa humilhação, mas às vezes a humilhação começa dentro de casa, às vezes na própria infância. Às vezes é aquele filho que vira motivo de piada dos irmãos, ou por causa de alguma situação pessoal, ele é desprivilegiado sob algum aspecto, e ele vira um ponto de referência negativo. E na escola, quem sabe, sofre bullying, Isso não é coisa moderna, isso não é coisa dos dias de hoje, isso é coisa que existe há muito tempo. E muitos são aqueles que acabam perdendo a vontade de tudo, acabam perdendo a alegria, acabam perdendo o ânimo. Então, a humilhação ou afrontas, elas podem sim ser uma fonte de desgaste e de desânimo muito grande. E nós vamos exemplificar num texto interessante, Lucas capítulo 6, versículo 29. Lucas 6, verso 29. O Senhor Jesus vai falar algo aqui muito interessante, e eu tenho certeza que a maioria de vocês possivelmente não tenham enxergado esse texto da mesma forma, mas o texto lá diz assim: se alguém lhe der um tapa numa face, ofereça também a outra. Sabe qual é o contexto dessa passagem? Israel estava totalmente dominado pelos romanos. Os romanos, eles tinham uma metodologia de domínio territorial que era muito cruel. Dentro das muitas formas que os romanos tinham para se impor num território, uma das maneiras mais eficazes era continuamente humilhar o povo dominado. Continuamente fazer com que aquele povo que estava dominado percebesse que eles são pequenos e fracos, e que eles, os romanos, é que são grandes e fortes. Você sabe que quando a dominação ela é psicológica, ela tem um poder muito maior do que simplesmente se ela for física ou bélica. É comprovado de inúmeros exércitos que venceram batalhas épicas com um número muito menor de soldados, venceram um número muito maior,
por causa da maneira como eles se viam, e se viam como valentes e como gigantes, e assim eles se colocavam. Miles Monroe, falecido pastor Miles, né? Ele tinha uma frase fantástica, ele dizia assim: é melhor ser um rebanho de ovelhas guiados por um leão do que um rebanho de leões guiados por uma ovelha. Porque a mentalidade daquele que lidera influencia todos aqueles que estão ali liderados, e aí então, se as ovelhas se vissem como leões, as ovelhas iam ser poderosas. Mas se os leões se vissem como ovelhas, eles não estariam utilizando nem 1% da sua capacidade de força. Então, os romanos, eles tinham essa metodologia cruel de imposição, de dominação, humilhando os povos que eles conquistavam. Naqueles dias de Jesus, os romanos estavam lá em Israel e tinham dominado o território. E uma das práticas deles era pegar um nativo, no caso um judeu, e eles batiam no rosto. Quer alguma coisa que afronte mais alguém do que dar um tapa no rosto? Eu não vou perguntar para você se você já tomou um tapa no rosto, mas quem tomou um tapa no rosto sabe o quanto isso é humilhante. E o soldado romano, ele tinha esse direito. Ele simplesmente pegava um judeu que ia passando, e sabe que o biotipo dos soldados romanos eram fortes, via de regra eram homens grandes e fortes. E o biotipo dos judeus, com raras exceções, os judeus eles são de biotipo pequeno, são homens de baixa estatura, não são homens fisicamente avantajados, é um povo mais, menorzinho comparado aos romanos, ao exército formado pelos romanos. E imagina, chega um soldadão daqueles lá, pega um judeu qualquer, e apenas por intimidação ele vem e dá um tapa na cara. Se fosse você, o que viria dentro de você? Não dá uma raiva? Não dá uma vontade de bater de volta? Mas eles não podiam fazer isso, porque se eles revidassem o tapa na cara, aí eles estariam infringindo uma lei, e eles então poderiam ser até, quem sabe, mortos pelo soldado. O soldado estava respaldado ao fazer aquilo ali pela própria lei. Note como era injusto. Sistema injusto, bem de dominação mesmo. Então, já que eles não podiam revidar os judeus, com a maior probabilidade era de eles se abaterem com aquilo, era de eles se curvarem diante daquilo, era de ser tomados de medo, era uma raiva com medo, fazia eles se encolherem, se intimidarem, se diminuírem ainda mais. E essa era a ideia dos romanos. Pois o que Jesus está dizendo aqui, quando ele diz: se te bater numa face, oferece a outra, o Senhor Jesus de maneira alguma está dizendo para o povo que eles não têm o direito de defender a sua vida. Não é isso que se trata o texto. Muitas pessoas acham assim: não, eu não posso, se alguém vier me agredir, eu não posso reagir. Claro que pode. Para a sua defesa, para a defesa da sua vida, para a defesa da sua família, você pode reagir sim. Você não deve atacar por nada, né? Mas para a sua defesa, a Bíblia tem respaldo para isso. O texto não está falando disso. O texto está dizendo aqui que Jesus está ensinando o seu povo a ter uma postura diante daquilo que nos enfraquece. Se te bateu no rosto, ao invés de você se intimidar, se encolher e ficar todo acuado na vida, te levanta e apresenta o outro rosto. Porque essa postura vai fazer o inverso. Vai fazer com que o teu agressor
se veja humilhado, ao invés de você estar na condição do humilhado. Você não vai atacar da mesma maneira que ele atacou, mas você vai atacar com uma força interior. A chave aqui, o ensino aqui é um encorajamento a que você busque de Deus lá dentro de você a força para reagir corretamente, a não permitir que, se os outros por alguma razão te humilharam, se na vida pisaram em você, se na vida você foi o motivo de piada, é hora de você se levantar e dizer: quer rir? Pode rir. Quer dar risada de mim? Pode dar risada de mim. Vai, continua rindo. Mas espere só ver aonde eu vou chegar, porque eu estou confiante no meu Deus e nada vai me deter. Nem você que diz que eu não sou nada, você que diz que eu não presto para nada, você diz que eu sou incapaz, você diz que eu sou um burro, você diz que eu sou um idiota, você diz que eu sou um fraco. Vai dizendo, pode dizer, diz mais. Dentro de mim, eu estou aliançado com Deus e eu me ponho de pé e eu não vou ser paralisado por essas afrontas. Amém? Diga à pessoa ao seu lado: seja forte. Não são poucos, na verdade a grande maioria se rende, se abate e se prostra diante de situações semelhantes. Vamos para o nosso segundo texto para tratar da questão. Em 1 Reis, capítulo 19. E eu pergunto: você já se viu numa situação extrema? Quem sabe de você ter tido uma grande conquista na vida, uma grande vitória, você conseguiu algo grandioso que demandou muito esforço da sua parte, muita energia, muita dedicação, e você conseguiu, mas o término, o final dessa conquista, você está simplesmente exausto. Você fica cansado. E eu quero dizer para vocês que normalmente, depois de uma grande conquista, você pode se tornar uma pessoa vulnerável a um problema, às vezes, muito menor do que aquilo que você conquistou. Essa vulnerabilidade, nós temos um inimigo espiritual, nós temos um inimigo que está à espreita o tempo todo para querer acabar conosco. E ele sabe muito bem o quanto nós nos empenhamos para determinadas conquistas, e ele sabe que após uma conquista você está mais frágil. E aí nós temos o caso deste homem especial, Elias. E é interessante observar que a Bíblia trata da história de Elias de uma maneira muito peculiar, porque Elias é tido como um referencial dos profetas. A figura de Elias é uma figura importantíssima para a história de Israel. Tudo o que ele significa profeticamente. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Elias era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. E aqui temos a história de Elias, e eu quero apontar um pouco sobre esse momento. Elias havia enfrentado os 430 profetas de Baal, mais os outros profetas de outros deuses. Ele tinha tido uma batalha gigantesca e teve vitória. Ele estava imbuído de uma missão. Qual era a missão de Elias? Era trazer para Israel a revelação da verdade, que só o Senhor é Deus. Israel estava absolutamente corrompido diante de outros deuses, e Elias estava determinado a mostrar para Israel quem era o verdadeiro Deus, e determinado a fazer uma limpa na terra, extirpando, eliminando aquele engano, aquela mentira maligna, satânica sobre Israel. Ele estava firme nesse propósito.
E ele então confronta os profetas de Baal, ele desafia os profetas de Baal, e quem já leu o texto lá deve lembrar a maneira como ele jocosamente debocha dos profetas de Baal e do Deus deles, e dizia a eles, porque eles ficaram horas e horas e horas invocando o Deus deles, e o combinado era esse: o Deus que respondesse com fogo sobre o sacrifício posto no altar, esse era o verdadeiro Deus. E eles então começaram, e horas e horas e horas, e fazendo lá os rituais e as invocações, e nada. E Elias: olha, quem sabe o Deus de você está dormindo? Grita mais alto. Estava debochando nitidamente daquela cena, daquela situação, desprezando os seus adversários. Olha a postura de um homem forte aqui. Você enxerga um homem forte aqui? Um homem de fé, um homem com uma visão clara da sua missão e pronto a lutar por ela, custasse o que fosse. Ele estava ali, firme. A gente sabe que, por fim, o inimigo não respondeu, e ele, usado por Deus, simplesmente extirpou, eliminou, matou os profetas de Baal naquele dia. E aí vem o texto do capítulo 19 de 1 Reis. O verso 1 diz assim: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito, incluindo o modo como havia matado todos os profetas de Baal. Por isso Jezabel enviou esta mensagem a Elias: que os deuses me castiguem severamente se até amanhã, nessa hora, eu não fizer a você o que você fez aos profetas de Baal. Então, após ter aquela grande vitória, ele recebe uma ameaça de uma mulher, que nem israelita era. E, ao contrário do que nós poderíamos imaginar, Elias reage de uma maneira completamente oposta ao que ele vinha demonstrando até aquele momento. No verso 3, Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Notem, ele veio de uma grande batalha, de uma grande vitória, é verdade. Mas ele termina essa batalha cansado. E de repente vem uma nova situação. Ele nem respirou ainda o gostinho da vitória e vem uma nova guerra na vida, irmãos. Muitas vezes nós passamos por coisas semelhantes. Às vezes você tem batalhas gigantescas, custa tempo para conseguir virar aquela mesa e de repente vem uma outra coisa por cima, e às vezes aquela nova situação gera um desânimo profundo, gera uma falta de perspectiva. Elias simplesmente baixou a guarda. Elias achou: deu, chega. Eu não vou entrar nessa batalha, não vou comprar essa briga, eu vou dar no pé. O texto diz que ele teve medo e fugiu. Mas olha o que mais vai acontecer nessa fuga de Elias. Diz que ele foi para Berseba, uma cidade em Judá, e ali deixou seu servo. Uma atitude comum das pessoas que estão assim é querer ficar sozinha. Se você começa a enveredar para uma rota de querer ficar só, nenhum dos profetas você vê andando só, ele sempre tinha o seu moço, sempre tinha uma companhia, que era muito mais do que alguém que ajudava, era uma companhia. Era alguém que ouvia, era alguém que estava junto, que orava junto, que buscava Deus junto.
Mas Elias ali, ele toma atitude. Não, fica aí, eu quero ficar sozinho. Comece a prestar atenção. Se você tem tido vontade de ficar sozinho. Existe uma diferença entre solitude e solidão. Às vezes é bom estar sozinho na solitude, né? Não, eu vou subir. Jesus às vezes fazia isso, se apartava dos discípulos, ia para o monte para orar. Ele ficava sozinho de pessoas, mas não de Deus. Mas aqui Elias está numa postura completamente diferente. Ele não quer contato com ninguém, na verdade, nem mais com Deus. Ele toma essa rota. Ele deixa lá o seu servo, e daí no verso 4 diz, depois foi sozinho para o deserto. Ele não foi para o centro da cidade, não. Ele foi para o deserto. Irmão, você sabe o risco de caminhar sozinho no deserto? O risco de você não ter alguma situação no deserto e precisar de socorro, e não ter quem te socorra, e uma morte no deserto é rapidíssima. A desidratação é coisa de poucas horas, pode morrer. Eu me lembro quando a pastora Cristiane foi comigo a primeira vez para Israel. Nós fomos pelo Egito, e a Luíse ainda bem pequenininha, mamava no peito, e quando começamos a cruzar o deserto, ela entrou num processo de desidratação. Isso que nós estávamos em ônibus com ar-condicionado. Ela entrou num processo de desidratação, parou no hospital, teve que ficar a noite toda tomando soro para se reidratar. Agora você imagina a atitude de Elias cruzar o deserto sozinho. Que rota estava a alma dele? O quanto ele estava fragilizado e enfraquecido por dentro. E agora vem a coisa mais paradoxal dessa história. Sentou-se sozinho, ou sentou-se debaixo de um pé de gesta e orou. Olha a oração dele. Pedindo para morrer. Ora, deixa eu entender a coisa aqui. Ele não tinha fugido da Jezabel por causa que ela queria matá-lo? E ele não queria, ele queria se cuidar, preservar a sua vida? Como é que agora ele ora pedindo para morrer? É contraditório. É absolutamente contraditório. E eu quero dizer para vocês que quando uma pessoa ela se vê numa condição assim, ela começa a viver o contraditório. Ela tem uma fala e um discurso completamente contraditório. Uma atitude contraditória à fala, melhor dizendo. Ele foge, mas ao mesmo tempo ele pede a morte. E aqui está evidente um sintoma clássico da depressão. Elias está dando sinais claros de que ele entrou numa profunda depressão. Ele, embora sendo o grande profeta que teve uma grande batalha, ele foi no seu limite, ele foi na sua exaustão, ele não estava mais suportando. E diz o texto na oração de Elias: já basta, Senhor, disse ele, tira minha vida, pois não sou melhor que meus antepassados que já morreram. Então ele se deitou debaixo de um pé de gesta e dormiu. Mais um outro sintoma de quem está enfraquecido, quer dormir. Não é o dormir natural, é o dormir além da conta. Quer passar dormindo, como que se o dormir fosse um anestésico, o dormir fosse uma forma de fuga, fugir dos problemas, fugir da situação. Quando ele dorme, não está pensando nos problemas, e muitas pessoas manifestam esse sintoma claro de depressão, o sono excessivo. E o texto diz mais:
Perdi a referência aqui do texto. Enquanto dormia, um anjo o tocou e disse: levante-se e coma. A boa notícia que eu quero dizer para você é que Deus não o deixa sozinho. Embora ele fizesse todos os esforços para ficar sozinho, o Senhor não deixou ele sozinho. O Senhor não te deixa sozinho. Ele manda o anjo ao teu encontro. Na hora que tu está completamente vulnerável, você pode imaginar ele no deserto, sozinho, dormindo. Ia morrer literalmente. Lá você desidrata dormindo. Não estou exagerando, quem já esteve lá sabe do que eu estou dizendo, principalmente dependendo da época que for. E o anjo do Senhor vem e toca nele. E diz: levante e coma. Sabe o que é saliente nessa frase para mim? É que não se trata da ação de Deus sobre a vida do homem apenas, mas o quanto o homem tem que assumir uma posição diante de Deus. Não existe aqui uma passividade, eu estou rendido, eu estou acabado, se Deus quer alguma coisa, Ele que faça tudo em mim. Eu estou aqui, se Ele quer, tá, então Ele faz. Não. A palavra do anjo para ele é: levante-se. Era ele que tinha que reagir. E coma. Porque o Senhor já havia providenciado o que ele precisava. O que ele não podia fazer, Deus fez. Mas o que ele podia, o que estava ao alcance dele fazer, Deus não fez por ele. Deus não pegou ele e levantou ele, fez ele ficar de pé e não socou a comida na boca dele. Ele teve que fazer a sua parte. Eu quero dizer para você que, quem sabe, você está se sentindo ou se vendo enfraquecido, debilitado, né, apagado. O Senhor vem e te toca e te diz: te levanta, te alimenta, reage. Não fique só esperando que o Senhor faça o 100%. O 100% de Deus Ele faz e fez, mas tem o teu 100% que precisa ser feito. A tua postura, ela é requisitada. Mas tem pessoas que não compreendem isso e ficam rendidas, absolutamente rendidas, entregues à situação, apáticas, abatidas, sem um olhar para frente, sem olhar para nada. Elias estava se vendo assim. O verso 6 diz: Elias olhou em redor e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras quentes e um jarro de água. Ele comeu, bebeu e foi dormir de novo. Comeu, bebeu, mas foi dormir de novo. Ou seja, ele ainda não estava plenamente restabelecido. E às vezes, eu quero que você entenda que a restauração, muitas vezes, ela é um processo. Deus vem e toca em você e te chama para algo, e você até come, mas volta a dormir, volta a manifestar um sintoma. E isso é comum. Quantas pessoas às vezes se perdem nisso, dizem: eu já tentei, eu já fiz isso aí que o pastor disse para eu fazer e não deu certo. Eu continuo com o problema ainda está lá, não resolveu, eu não aguento mais, eu quero sumir, eu quero desaparecer, me esqueçam, deixa eu dormir. Elias voltou a dormir, mas o anjo do Senhor voltou. Deus não desiste de você. Ouviu isso? Deus não desistiu de você. Você não é descartável para Deus.
Você não é alguém que Deus um dia usou e agora não presta para mais nada. Não é assim. O anjo do Senhor foi lá novamente, tocou mais uma vez e disse: levante-se, coma um pouco mais. Do contrário, não aguentará a viagem que tem pela frente. Opa! Tem uma palavra nova aqui. Tem uma viagem nova pela frente. Isso é uma boa notícia. Porque, quem sabe, muito provavelmente na cabeça de Elias, a missão havia se encerrado. O que estava na cabeça de Elias era: eu fiz tudo que Deus me mandou fazer, acabei com os profetas de Baal, mas não resolveu o problema. A minha missão acabou, chega, passou o meu tempo. Não é mais para mim. Acabou meu tempo, passou minha vez. Já fiz a minha história, agora chega, não tem mais nada que eu possa fazer. Eu estou muito cansado, não tem mais nada. Mas o anjo vem e diz: olha, tem uma caminhada aí pela frente, meu filho. Tu precisa te fortalecer, tem uma caminhada pela frente. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e o alimento lhe deu força para uma jornada de 40 dias e 40 noites até o Monte Sinai, o monte de Deus, o monte onde Deus fala, o monte onde Deus revela a sua vontade e o seu propósito. Mas ali ele entra numa caverna. E ele foi passar a noite naquela caverna. Então o Senhor lhe disse, eu usei essa expressão, né? Quem é dado ao coach, quem está familiarizado com o coach, sabe que uma das dinâmicas que os coaches fazem é a pergunta, né? Os coaches trabalham muito em cima de pergunta, né? Aplica a pergunta para o indivíduo pensar, né, na resposta, e ao pensar na resposta, ele mesmo vai estar dando direção para si mesmo. E Deus meio que faz uma ação de coaching aqui com Elias, e ele diz lá: o que você faz aqui, Elias? Rapaz, o que tu está fazendo nesse lugar? Nessa caverna, completamente oposto ao propósito que um dia eu tracei para a tua vida. Quando você começa a se afundar dentro de você mesmo, você começa a ir para caminhos, para lugares onde Deus nunca quis te levar. E chega uma hora que o Senhor vai te perguntar: o que tu está fazendo? Por que tu está desse jeito? Por que você está se entregando desse jeito? Você está no lugar que eu planejei para você? Talvez você possa olhar e dizer assim: não, mas eu estou num lugar maravilhoso. Não, mas eu estou numa posição maravilhosa. Mas a pergunta é: que lugar é esse? É o lugar de Deus para você ou é o lugar que você foi se esconder? Às vezes nos escondemos numa profissão, nos escondemos num trabalho, nos escondemos nos negócios, nos escondemos na família, nos escondemos. É fácil se esconder. Mas sempre vem o dia em que essa pergunta bate: aonde você está? Verso 10, ele respondeu: tenho servido com zelo ao Senhor, o Deus dos exércitos. Contudo, os israelitas quebraram aliança contigo, derrubaram os teus altares e mataram todos os teus profetas. Eu sou o único que restou e agora também procuram me matar. Ele bota para fora a alma dele, a mágoa dele. Elias dá sinal de que ele está profundamente, além de cansado, ele está magoado.
ele está chateado, ele se vê como o único que podia fazer alguma coisa e que ele já sozinho não aguenta mais. Aí Deus diz: saia, porque ele estava dentro da caverna, saia e ponha-se diante de mim no monte, disse o Senhor. E enquanto Elias estava ali, ou seja, ele não saiu imediatamente, ele permaneceu ali, o Senhor passou e um forte vendaval atingiu o monte. Era tão intenso que as pedras se soltaram do monte diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um suave sussurro. Quando Elias ouviu, cobriu o rosto com a capa, aí então ele saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz disse: o que você faz aqui, Elias? Deus manda ele sair da caverna, ele não sai. Um cataclisma acontece na volta do camarada. Eu quero te dizer que quando você fica resistente, preste atenção nisso. Quando você fica resistente às diretrizes de Deus para a sua vida, tudo na sua volta corre risco. Tudo na sua volta fica perigoso. Nós temos o próprio exemplo de Jonas, que resistindo ao comando de Deus, acabou dentro do ventre do grande peixe, que alguns traduzem como baleia, mas no original fala de um grande peixe. E o prejuízo que ele trouxe para aqueles que estavam na embarcação. Eu quero dizer que se você estiver tomando decisões, fazendo escolhas, indo na direção contrária do plano de Deus, do propósito de Deus para a sua vida, você pode colocar muita gente em risco. Principalmente os membros da tua casa. Principalmente. Você, ao invés de ser um canal de bênção, você pode ser um canal de desastres. E mais uma vez o Senhor pergunta para ele: o que você faz aqui, Elias? E o que Elias apresenta? Argumentos. Porque quando nós estamos fora da vontade de Deus, o que nós temos para apresentar nada mais são do que meros argumentos. E lá vai Elias, ele respondeu outra vez: tenho servido com zelo, Senhor, bem choramingão, tenho servido, Senhor, o Deus do exército, contudo os israelitas quebraram a aliança contigo, derrubaram os teus altares, mataram todos os teus profetas, eu sou o único que restou, e agora também estão procurando me matar, blá 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 blá. Achamos tantos argumentos, mas o Senhor dá uma resposta bem clara para ele. Então o Senhor lhe disse: volte pelo caminho por onde veio. Ouviu? Não tem atalho não. Você tem que voltar pelo caminho de onde veio. E vá para o deserto de Damasco. Opa, tem uma coisa boa aqui. Quando chegar lá, unja a Hazael para ser rei da Síria. Depois unja também a Jeú, neto de Ninsi, para ser o rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, da cidade de Abel, Meolá, para substituir você como meu profeta. Quem escapar da espada de Hazael será morto por Jeú. Quem escapar da espada de Jeú será morto por Eliseu. Uau! Para quem achou que não tinha mais nada para fazer, para quem achou que a sua jornada tinha acabado, que a sua carreira tinha encerrado,
Deus, com todas as letras, diz assim: meu filho, tem tanta coisa mais importante para você fazer ainda. Mas você não pode mais ficar aqui no lugar errado, na sua posição errada. Você vai ter que retornar. E após retornar pelo caminho que você veio, você já estou te dando a nova direção. Você vai ungir fulano, você vai ungir Beltrano, você vai ungir Ciclano. Que era importantíssimo. Era o legado que Elias estaria, sim, encerrando o seu ministério, aí sim, dentro do propósito divino. Aí sim, fazendo tudo o que ele deveria ter feito em vida, cumprindo 100% da vontade do Pai e o seu tempo, deixando um legado para a humanidade, um legado para o seu povo. Reacende em Elias a chama, porque eu vou dizer para vocês, quando uma pessoa, preste bem atenção no que eu vou dizer, quando uma pessoa perde o senso de propósito da sua vida, ela perde o senso da razão de viver. E para ela viver ou morrer é quase a mesma coisa. Por isso, eu quero que você questione a você mesmo. Você tem tido clareza do propósito de Deus para a tua vida? Você tem dado passos na direção do propósito de Deus, ou você está indo para dentro da caverna, cruzando desertos e indo para dentro de caverna, indo para o lugar longe do propósito? Elias aqui ouviu isso, certamente mexeu com ele, mas o que eu acho divertido é o complemento que Deus dá na resposta para Elias. No verso 18 diz: no entanto, Deus falando, preservei 7.000 de Israel que nunca se prostraram diante de Baal, nem o beijaram. Elias achando que ele era a última bolachinha recheada, a Coca-Cola do deserto, que nada. Deus mostra para ele: meu filho, tem outros 7.000, se eu quisesse eu poderia levantar qualquer um desses outros 7.000 para cumprir essa missão, mas eu te escolhi, eu te chamei, e eu não desisti de ti. Vá, tem vida pela frente, tem coisa grande a ser feita. E hoje o Senhor diz aqui neste lugar, que tem coisa grande para você, propósitos nobres para você, e que você não pode perder mais tempo apresentando argumentos da sua alma. Porque fulano, porque Beltrano, porque fizeram isso, porque olha só, a Jezabel, olha que Jezabel está me ameaçando, ela quer me matar. Deixa a Jezabel, ela vai morrer, esquece a Jezabel. Não apenas Elias cumpriu a missão, ungindo os dois reis e o profeta, como Elias foi marcado para sempre, como sendo o segundo homem na história que ascendeu aos céus sem passar pela morte. Sabe o que é ascender aos céus sem passar pela morte? Só 2 homens na Bíblia viveram essa experiência: Enoque e Elias. Que tremendo isso. Você pode imaginar a quantidade de coisas grandiosas que você abre mão quando você se entrega a uma fraqueza? Quando você se coloca como sendo um fraco, o que você deixa de viver, de realizar no Senhor. Tem mais uns textinhos para ler com vocês.
diante de desafios e recomeços na vida. Josué capítulo 1, dos versos 5 até o 9. Se você está diante de um grande desafio, ou quem sabe de uma oportunidade de recomeço, há muitas coisas que nós recomeçamos. Às vezes recomeçamos negócios, às vezes recomeçamos ministério, às vezes recomeçamos família. Muitas coisas podemos estar em processo de recomeço, e o que foi vivido muitas vezes pode ser uma sombra de atrapalho para um recomeço. Quando o teu olhar fica preso lá no passado e você se permite viver o trauma, não se curar do trauma, você acaba não avançando. A condição de Josué era muito preciosa, porque ele foi o braço direito de Moisés. Durante os 40 anos de cruzada no deserto, Josué foi o braço direito. Mas se nós lembrarmos um pouco na história, um pouco antes, logo que eles saíram do Egito, quando Moisés pega os 12 espias e manda eles espiarem a terra, e eles voltam trazendo o relatório, a Bíblia fala que 10 dos 12 trouxeram um relatório dizendo, bom, a terra realmente é boa e tem tudo aquilo que Deus diz que tem, porém, na terra tem gigantes e nós somos incapazes de vencê-los. Eles são muito mais fortes que nós, muito mais hábeis para a guerra do que nós não podemos contra eles. Diz as Escrituras que este relatório inflamou o povo todo, deixou o povo enfurecido, encolerizado, deixou o povo desanimado, incrédulo, murmurador, enfim, o povo se rebelou, mas 2 homens, Josué e Calebe, tiveram um relatório muito diferente desse. Eu acho interessante a maneira como eles falam, que me parecem ser meio gaúcho. Os caras acham que era meio gaudério, porque eles chegam assim, eia! Isso não é coisa de gaúcho? Né? Os caras foram criados nos pampas aí. Eia, subamos e possuamos a terra que o Senhor nos prometeu. Então somente se o Senhor se agradar de nós vamos devorá-los como pão. Uau! Que declaração de fé, que postura justa, correta, Josué e Calebe assumiram naquela hora. No entanto, não deu certo. Não deu certo. Eles não conseguiram reverter o quadro, eles não conseguiram influenciar o povo para que o povo saísse daquela ideia negativa e os acompanhasse numa disposição de fé. O povo poderia dizer assim, é mesmo, Josué e Calebe têm razão, Deus vai nos dar a vitória e esqueça essa covardia de vocês aí, seus 10. Nós vamos com Josué e Calebe. Deus teria abençoado eles, sim ou não? Teria. Mas pense na frustração de Josué, quando o povo empacou ali. Vê se não é de ficar indignado. Josué poderia ter entrado na terra prometida. Por causa daqueles camaradas, ele teve que ficar 40 anos no deserto junto com eles. Ele poderia pensar assim, meus filhos poderiam agora estar lá comendo as frutas da terra, que são boas demais. Mas estão aqui no deserto por causa desses camaradas aí. Poderia ou não poderia pensar isso? Poderia. Mas a história nos diz que passaram-se os 40 anos, aquela geração velha morreu no deserto e uma nova geração surge a partir dali. E Josué, então, agora está num momento distinto. Moisés morre. E Deus chama Josué para assumir o posto. Eu, fazendo um exercício, de imaginação,
tentando me colocar no lugar de Josué, e eu pensei assim, se eu tivesse no lugar dele, possivelmente eu ia pensar assim, o que me garante que os caras não vão dar para trás de novo? O que me garante que esses camaradas aí não vão se afrouxar de novo? E ter que ficar mais quanto tempo no deserto? Certamente, esse recomeço, os recomeços, eles são desafiadores. Recomeçar a vida a partir de um ponto, recomeçar a vida para um novo projeto, uma mudança, uma situação nova. Muitas ameaças e essas coisas, por vezes, abatem as pessoas. Deixam elas fragilizadas, deixam elas enfraquecidas. Mas o texto, Deus vem falar com Josué. E o texto nos diz assim, Josué 1, do 5 ao 9. Então, enquanto você viver, ninguém será capaz de lhe resistir, pois eu estarei com você, assim como estive com Moisés. Não deixarei, nem o abandonarei. Sê forte e corajoso. Preste atenção, Deus não está dizendo, eu vou fazer você forte. É isso que o texto está dizendo? Que Deus ia fazer Josué forte? Não. O texto está dizendo para Deus, falando para Josué, se coloque, se disponha, tome uma postura, seja forte e corajoso, pois você conduzirá este povo para tomar posse da terra que jurei dar a seus antepassados. Pela segunda vez, seja somente forte e muito corajoso, e tenha o cuidado de cumprir toda a lei que meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para um lado, nem para o outro. Assim você será bem-sucedido em tudo o que fizer. Relembre continuamente os termos deste livro da lei. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e terá sucesso em tudo o que fizer. Esta é a minha ordem. Pela terceira vez, seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Sempre na Bíblia que você vê, num mesmo contexto, 3 vezes a mesma afirmação, isso é de destaque. Isso é extremamente importante e representativo. Ele quer trazer um superlativo daquela situação. Aqui ele está dizendo 3 vezes para Josué, seja forte e corajoso. E o Senhor está dizendo para você que anda abatido e enfraquecido, seja forte e corajoso, ou corajosa. Amém? Não se abata, não se entregue. Não desista, não desanime. O oposto, né, da força dessa coragem é o quê? É justamente o desânimo. Quem já se viu desanimado em algum momento da vida? Desanimado, você não tem vontade de nada, né? Essa falta de ânimo é justamente quando não há resquícios de força em você. Mas o que eu quero que fique aqui frisado é que o fato de você ter força é assumir uma posição, é assumir uma postura de reação. Você precisa olhar para a sua vida, para dentro de você e dizer assim, chega, basta. Eu não vou mais ficar me arrastando, eu não vou mais ficar me arranjando desculpas, eu não vou mais ficar me lamuriando. Basta para mim, agora
Eu sei que Deus tem um propósito e eu vou em busca desta missão, deste propósito para a minha vida. E vamos em frente. E vamos tocar ficha. Entende? E o Senhor vai te dar a comida que você precisa comer, a água que você precisa beber para atravessar esse deserto que você está cruzando. A bênção não vai te faltar. Fechando os textos para concluirmos a nossa reflexão de hoje. Jeremias 12, verso 5, tem uma expressão na boca do profeta muito interessante. Ele diz: se correr com os homens o deixa cansado, como poderá competir com cavalos? A ideia era que, não sei se alguém aqui viu aquela série do Netflix, Império Romano. Alguém aqui viu a série Império Romano? É muito joia, eu aconselho, muito legal. Na série dá para ver bem isso aqui. O que era comum acontecer? Havia aquela tropa que vai marchando, né? Vai para o campo de batalha e vai marchando. E tem aqueles que vão a cavalo. Só que tem um ponto, né, da aproximação em que os cavalos que vão a cavalo vão imprimir um ritmo. E os caras que vão a pé, eles têm que acompanhar o ritmo dos caras que vão a cavalo. E a palavra de Jeremias aqui é: se tu te cansa com quem está indo só a pé, como é que tu vais acompanhar quando tiver que acompanhar os que vão a cavalo? Vocês estão percebendo o cheque aqui? Quanto mais você diz que está cansado, mais cansado você fica. Quanto mais você assume uma identidade de uma pessoa cansada, mais prostrado você se mostra. Diga ao fraco: eu sou forte. Diga à pessoa do seu lado: eu sou forte. Diga ao fraco: eu... Não estou dizendo que teu irmão do lado é fraco, tá? Mas esta palavra, ela é estratégica. Ó, você está fraco, eu estou dizendo: eu sou forte. Não é porque eu sou o bambambam, não. É porque eu tenho propósito na vida. É porque eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho filho para criar, eu tenho gente para abençoar, eu tenho muitas almas para ganhar para Cristo, eu tenho que fazer muitas realidades serem transformadas na vida das pessoas. Eu tenho muita coisa para fazer, muita missão para cumprir. Eu não posso me dar o luxo de ficar lambendo minhas feridinhas. Diga ao fraco: eu sou forte. E vamos tocar a ficha. Eu não vou dar ocasião para que as coisas que me fizeram ou que me disseram, ou que isso venha me paralisar. Não. Eu não estou nem aí para o que Jezabel está falando. Eu não estou nem aí para as ameaças: eu vou te matar. Ora, eu só vou morrer se Deus permitir que eu morra. Se for pela tua mão, Jezabel, beleza. Mas se não for, é tu que vai dançar, queridinha. Entenderam? Quem é que dançou essa musiquinha? Foi Elias? Foi Jezabel. A gente sabe o final dessa história. Se tu te cansa com quem vai a pé, como é que tu vai acompanhar quando for acompanhar os cavalos, né? E finalizando, palavras do nosso mestre, o Senhor Jesus, João 16, 33, ele nos diz: eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. João 16, 33. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas vocês vão ter aflições, mas fiquem chorando pelos cantos.
Mas fiquem reclamando da vida. Mas fiquem culpando os outros. É isso que Jesus disse? Mas animem-se. Sabe o que é uma pessoa animada? Não é bom estar perto de gente animada? Fala a verdade. É bom ou não é? O que é melhor? Estar do lado de gente animada ou de gente assim, se arrastando? O que é melhor? Anime-se. Te anima, meu irmão. Te anima, minha querida. Vai, levanta a poeira. Te anima. Porque tem tanta coisa para ser feita que sem ânimo não vai. Anime-se, diz o Senhor Jesus. Tem aflição? Tem aflição, mas anime-se, porque eu venci o mundo. Pronto, tudo que nós precisamos está aqui. Ele já venceu por nós. Eu tenho que crer nisso. Eu tenho que me apropriar dessa verdade. Eu tenho que respirar essa palavra, essa verdade. Eu tenho que desfrutar dela. Amém? Quem sabe você, por alguma razão, estava nessa rota. Enfraquecido, cansado, desanimado. Mas hoje o Senhor está te dando um bom alimento, saciando a tua sede, te chamando para fora, dizendo: eu tenho missão para você. Amém? Vamos nos colocar em pé. Eu gostaria de orar. Se porventura essa palavra tem a ver com a sua vida nesse tempo, com este momento especial, se você tem se sentido assim, enfraquecido, desanimado, se o Espírito Santo falou contigo nessa noite, dobre os seus joelhos. Só se Deus falou contigo mesmo. Dobra os teus joelhos, vamos orar. Enquanto os meninos vão se organizar aqui, mas vamos orar. Vamos clamar ao Senhor para que Ele toque em você também. E que você saia daqui hoje com disposição. Que você saia daqui olhando para a vida, encarando a vida. Encarando o adversário, dizendo: tu não me assusta mais. Eu tomei o tapa na cara, mas estou aqui, ó. Quer dar outro? Ninguém mais me ameaça, ninguém mais me bota medo. Não tem situação que vai me fazer retroceder, não tem ameaça de Jezabel, não tem desafio novo na vida, não tem recomeço algum que vai me fazer paralisar. Eu estou firme no Senhor, firme na rocha, firme nas promessas do meu Deus. Aleluia. Fale com Deus. Abre o teu coração. Aleluia. Pai Celeste, nós precisamos de Ti. Nós nos colocamos diante do Senhor nesta hora. Tanto os que estão aqui presencialmente, como, Pai, aqueles que estão nos assistindo neste momento. Nós clamamos, Deus, para que sopre o vento do Teu Espírito e traga um novo ânimo para os Teus filhos. Que haja uma retomada de posição, uma retomada de postura. Que, Senhor, possamos ser devolvidos ao propósito da nossa vida. Que deixemos os argumentos, que deixemos de lado as situações que foram instrumentos para nossa fraqueza ou paralisia.
E agora nós anulamos todas elas, cancelamos os argumentos da nossa alma e nos apegamos à tua voz, nos apegamos à tua chamada, ao teu propósito. Por isso nós nos colocamos diante de ti nessa hora, Pai Celeste. Abençoa os teus filhos, que eles saiam daqui hoje posicionados, com coragem, com força, com vontade, com ânimo, e que nada nos impeça, Senhor, de fazer a tua vontade, no nome de Jesus.